Expediente, com a palavra a vereadora Rose Frigerio, da tribuna. Então, novamente, bom dia, quem nos acompanha, tanto em casa, nas redes, aos colegas aqui. Eu não poderia deixar, como coordenadora, procuradora da PEN, de falar desse dia tão importante que nós comemoramos ontem. É um dia de comemoração, mas é um dia também de reflexão, porque a conquista do voto feminino, eu não sei se as pessoas sabem, mas ele se deu há exatamente 400 anos depois do voto masculino. Os homens, já lá em 1532, ainda no Brasil colônia, em algumas oportunidades de votar, tinham direito ao voto. E as mulheres, por não serem consideradas cidadãs, passaram a votar somente em 1932, ou seja, há menos de 100 anos. Então, eu preciso dizer aqui, e como aqui é um espaço de debates, de parlamento, ontem eu dizia no programa, eu tenho uma esperança que coisas que a gente debate aqui hoje, que parece um absurdo, daqui 30, 40, 50 anos, quem sabe, a gente diga, nossa, sério que uma vez era isso? Porque a luta pelo voto feminino, ele aconteceu ainda há muitos anos, mas aqui só pegando o Brasil República, quando da elaboração da primeira Constituição do Brasil República, em 1891. E quem votou, quem discutia, eram deputados. Naquela época, teve uma emenda constitucional que foi derrotada, que previa o voto das mulheres também, mas foi derrotada pela maioria dos deputados da época. Inclusive, aqui tem umas frases que eu gostaria de recordar, porque às vezes a gente fala uns absurdos, né, nos plenários, e isso fica na história. Por exemplo, aqui, o que diziam, né? Deixa eu passar no outro slide, essa charge. Essa charge que está aparecendo ali é muito boa, né? É uma charge de 1917 que dizia assim, ó, a imprensa, quando a gente fala às vezes que a imprensa também tem um papel muito importante, né? A charge da imprensa mostrava que o voto feminino faria o homem e a mulher trocarem de papel na sociedade. Então, o que mostra ali? A mulher indo para a rua e os homens em casa cuidando das crianças. Isso aqui é um pouco mais de 100 anos. Então, para ver como a conquista desse voto foi um papel importante, mas também faz com que a luta segue, né? Eu vou ler aqui as frases que diziam na época senadores e deputados. Por exemplo, as mulheres deveriam permanecer as mulheres devem permanecer limitadas ao ambiente doméstico, pois se os homens perderem o controle sobre elas, isso causará uma grande instabilidade social no país. Isso se dizia com tranquilidade nos debates. O que mais se dizia também é que as mulheres, elas eram representadas pelos seus pais. Ela não precisava votar, tinha o pai que votava por ela. A mulher casada tinha o seu marido que votasse por ela. As mulheres viúvas poderiam ter um filho que votasse por ela. Então, às vezes, quando a gente diz que o homem engloba as mulheres, inclusive nas falas, né? Reunião de pais, Câmara de Vereadores, isso aí tem toda uma estrutura de exclusão das mulheres enquanto cidadãs na sociedade. Mesmo assim, nessa conquista de voto, em 1932, só podiam votar as mulheres casadas se tivessem autorização do marido. O marido não tinha que levar a autorização do marido para poder votar.
as que eram solteiras, elas tinham que ter uma renda própria. Ou seja, a maioria das mulheres que não trabalhavam no mercado de trabalho ou que não tinham uma renda própria estavam excluídas da cidadania, porque só votavam cidadãos e cidadãs. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante, que é trazendo por dias de hoje. Aqui em Caxias, 1932 foi o Código Eleitoral. A primeira Constituição, depois do Código Eleitoral, foi 1934. Portanto, foi a partir daí que as mulheres puderam votar. Mas a primeira mulher eleita, que foi a vereadora Esther Bevenuti, professora, foi em 1959. Então, hoje, nós ainda temos uma grande diferença entre mulheres que podem votar, que hoje é universal, e mulheres que são votadas. Se nós pegarmos no mundo, a média de parlamentos com mulheres é 27% de mulheres. Se nós pegarmos no Brasil, não chega a 18%. E quando as mulheres são mais de 50% de eleitoras e mais de 50% da população. Chega quase a 54%. Então, hoje nós temos aqui na nossa casa 7 mulheres, que é 30%, é o maior número, mas somos ainda poucas. Se nós tivéssemos uma política mais ofensiva em relação à igualdade, à paridade, nós teríamos certamente uma representação maior. Porque quando nós pensamos o que fez com que o Brasil aumentasse, a lei das cotas, que foi em 2009, que fez com que cada partido tivesse pelo menos 30% de mulheres ou de homens de um sexo para concorrer. Agora, não se tem garantia alguma da eleição dessas mulheres. Se nós pegarmos na América, o Brasil só perde em número de representação para o Haiti e para Belize. O Brasil é o de 187 países que foi feito o levantamento, o Brasil está na posição 157. Aqui na América, o Cuba e Bolívia são os países que mais têm representação de mulheres. Aí a gente pergunta por quê? Porque existem leis, ações afirmativas que façam com que as mulheres concorram, como teve aqui, mas tem leis que façam com que as mulheres também consigam estar no espaço de governança, de poder. E aqui nós estamos muito aquém disso. O ambiente dos parlamentos ainda são ambientes essencialmente masculinos e aqui não é nenhum tipo de ataque aos homens, muito pelo contrário. Quem ganha com uma representatividade é a democracia. Então, os homens precisam e são muitos aliados nessa luta, porque nós temos que ter uma equidade de representação. Nós precisamos de um espaço seguro para as mulheres. Já foi feito pesquisas, que pelo tempo eu não vou ficar aqui citando fontes, mas que mostram que muitas mulheres não querem concorrer, não é porque faltam mulheres na luta, na política, mas é porque elas se exigem mais, mas também porque elas não consideram um lugar seguro. Eu quero desafiar qualquer pessoa aqui que vá em qualquer movimento de bairro. Antes o vereador Fantinel falava da necessidade das mobilizações. Vai ver numa reunião de pais e mães das escolas se a maioria não são as mulheres. Aí, quando chegam no espaço de poder, a maioria que assume o poder são os homens. Então, alguma coisa está errada. Então, esse dia, ele serve para isso também, para refletir que nós precisamos construir um espaço mais seguro, um espaço que não tenha, muitas vezes, aquele assédio ou até aquela violência política de gênero sutil, que muitas vezes a gente nem percebe, quem não está com esse debate não nota, mas é um espaço importante e nós continuaremos sempre que for necessário vir aqui e falar para todas as pessoas da importância de mais representação
de mulheres nesses espaços de poder, porque, sim, quem ganha é a democracia, portanto, todo o país, todos os cidadãos e todas as cidadãs caxiense, rio-grandense e do Brasil e do mundo. Obrigada. Obrigado.